Muito bom dia na paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 3 de janeiro de 2021, são 9 horas da manhã, estamos começando a nossa escola bíblica online desse domingo. A proposta agora é comentar sobre as mulheres do Velho Testamento. Começamos com Eva, depois falamos de Sara e hoje vamos falar sobre Rebeca. Então, o título da lição hoje é a Rebeca. Bom, o nome Rebeca significa laço, união, ligação, tipo aquela mulher, a ideia, a mulher que prende os homens com a sua beleza. Então é esse que o nome dela significa. Então que ela prenderia os homens, que ela ligaria os homens, o homem que estaria com ela através da sua beleza. E a história de Rebeca começou a ser contada na narrativa bíblica já antes mesmo do nome dela aparecer, ali no capítulo 24 de Gênesis. Então Abraão ali estava preocupado, porque ele já estava velho, adiantado em dias, e ele queria dar sequência à sua descendência através do seu filho Isaque, porque a promessa da descendência de Abraão era com Sara. Abraão teve um filho com Sara, teve um filho com Agar e teve 6 filhos com Quetura, mas a sua descendência continuaria através do seu filho com Sara, Isaque. Então Abraão, ali com seu filho Isaque, que era resultado de 2 milagres. Primeiro, o milagre do seu nascimento, ele já com 100 anos, sua mulher com 90 anos, tem Isaque, seu filho. E o segundo milagre lá no Monte Moriá, onde Abraão teria que sacrificar seu filho, e em cima da hora, quando Abraão estava pronto para sacrificar seu filho, Deus brada e vê realmente que Abraão era muito obediente, que Abraão realmente tinha Deus acima de tudo. Ok? Então, nós vamos acompanhar a narrativa bíblica de Gênesis capítulo 24, versículos 1 a 4. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 24, versículo 1 a 4. O nome de Rebeca não aparece, mas ela já está entrando ali na narrativa bíblica. Acompanhe comigo. Versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor lhe havia abençoado em tudo. Versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Abraão fala a ele, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Era uma forma de demonstrar lealdade, de mostrar que realmente ia cumprir aquilo que Abraão iria pedir. Versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho, Isaque, mulher das filhas dos cananeus, do qual eu habito no meio. Versículo 4. Mas querás a minha terra, a minha parentela, e dali tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Então essa era a preocupação de Abraão, que a sua linhagem continuasse realmente na sua família. Quando diz assim, tomarás ali a terra da minha parentela, os meus parentes, da minha linhagem, do meu sangue, da minha família. Então Abraão queria dar continuidade através do seu filho Isaque. E ele iria lá na sua terra, na sua parentela. O pai de Abraão foi Terá. Terá teve 3 filhos, segundo está na Bíblia Sagrada: Naor, Abraão e Harã. Harã teve 3 filhos que estão registrados na Bíblia Sagrada. Pode ser que teve mais, mas tem 3 registrados na Bíblia Sagrada. Harã teve Ló, muito famoso, Milca e Isca. Naor, teve um filho chamado Betuel, que foi o pai de Rebeca. E então entendo que Isaque e Rebeca eram primos de segundo grau, ok? Então ali vai, Abraão chama o seu servo, o mais velho da sua casa, aquele que cuidava de tudo. Há uma grande possibilidade desse servo ser Eliezer, que aparece em Gênesis capítulo 15, o Damasceno. Há uma grande probabilidade, ok? Então essa pessoa, Eliezer, o servo mais velho, Abraão manda ele, pede para ele a terra dos cananeus, a terra dos cananeus, a terra lá da sua parentela, para buscar uma mulher para o seu filho Isaque. E esse servo era tinha tanta intimidade com Abraão tinha tanta confiança nele, que ele questiona Abraão. Ele questiona no versículo 5 do capítulo 24. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra,
Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. Isso é, se o teu filho, se a mulher não quiser vir para cá, tu deixa o teu filho ir para lá? É isso que o servo estava dizendo. Mas Abraão já fala para ele, no versículo 6, 7 e 9. Acompanhe comigo a resposta de Abraão ao seu servo Eliezer, vamos dizer assim. E Abraão disse-lhe: guarda-te, que não faças tornar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, onde ele estava. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, que ele tinha colocado a mão da coxa de Abraão. Somente não faças tornar meu filho para lá. Versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Então entenda, Abraão tinha tanta confiança em Deus, ele tinha uma intimidade tão forte, não era à toa que ele era chamado amigo de Deus, que ele sabia que o seu servo, o servo mais confiante da sua casa, o mais velho, aquele que cuidava de tudo, o seu mordomo, ok? O seu mordomo iria conseguir uma esposa para Isaac. Então, é tremendo, gente, quando a confiança que Abraão tinha em Deus de colocar uma pessoa ali, que não era seu parente, mas era uma pessoa que ele tinha muita confiança, para buscar uma filha. E então assim, partiu aquele servo mais fiel para Canaã, lá para a parentela de Abraão, para buscar uma filha, para buscar uma esposa para Isaac, da parentela de Abraão. Ao chegar lá em Canaã, podemos ver a mão de Deus guiando tudo, conforme Abraão cria, conforme Abraão tinha confiança, porque por isso que Abraão é o pai da fé. Ok? Por isso que Abraão é o pai da nossa fé, porque a confiança dele em Deus, sabendo que Deus ia cumprir as suas promessas. Quando o servo chegou em Canaã, ele faz uma oração a Deus. Ele conhecia o Deus de Abraão, então ele faz uma oração a Deus. Acompanhe comigo, Gênesis 24, versículo 11 a 14. E fez ajoelhar, chegando lá, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. 12. E o servo disse: ó Senhor, olha a oração que ele faz: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Versículo 13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Versículo 14. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste, a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu senhor, Abraão, no caso. Então, olha só a confiança do servo no Deus de Abraão. Então, ele faz essa oração: a mulher que chegar aqui e eu pedir água, e ela também dá para os camelos, é a escolhida do filho de Abraão, Isaque. Então, olha a confiança deste homem. Olha o testemunho de Abraão para ele. E olha a confiança dele no Deus de Abraão. E sabe o que acontece? Acontece justamente o que ele previu. Então vemos novamente a mão de Abraão. A oração do servo de Isaque, de Abraão, foi respondida na hora. Que coisa tremenda. Então entenda, olha só. Versículo 15 e 16. Gênesis 24, versículo 15 e 16. Acompanhe comigo. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Versículo 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte
encheu o seu cântaro e subiu. Então, olha o que viu que começou o versículo 15 e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, então antes que o servo de Abraão acabasse de orar, a mulher já estava ali. Então, veja uma oração respondida. Por que foi tão rapidamente respondida? Porque estava na direção de Deus. Na carta de João, capítulo 5, vamos ver acompanhando aqui, carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, acompanhe comigo, capítulo 5, versículo, deixa eu ver aqui, só um minutinho, irmãos, versículo 14 e 15, acompanhe comigo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ok? Versículo 15, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, olha o que aconteceu. O servo de Abraão fez um pedido segundo a vontade de Deus, que era dar continuidade à descendência de Abraão, ok? Se Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de Sara, então é claro que Deus estava no controle de tudo. Então o servo estava orando segundo a vontade de Deus, e Deus rapidamente respondeu à oração do servo de Abraão. Que coisa tremenda! E aconteceu, ela chegando ali, aconteceu tudo exatamente como o servo de Abraão orou. Versículo 17 até o 21, acompanhe comigo, Gênesis 24, 17 a 21. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Versículo 18, e disse Rebeca: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando de dar de beber, versículo 19, tirarei também a água dos teus camelos, para os teus camelos, até que acabem de beber. E, versículo 20, e apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Versículo 21, e o homem, o servo, estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor lhe havia prosperado na jornada ou não. Claro que tinha prosperado. É claro, ela fez exatamente o que ele orou. Olha só, uma oração respondida muito rapidamente. Por quê? Porque estava tudo no centro da vontade de Deus. Entenda isso, irmãos. Se a tua oração estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai agir, ok? Então, quando ela acabou de dar de beber para os camelos, o servo rapidamente inicia uma outra conversa. Ele pergunta para ela: quem é você? Ele quer saber quem é essa mulher. Então ela disse, Gênesis 24, versículo 24. E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Então olha só. Então, além de Deus prosperar tudo, ela deu testemunho agora. Ela era a pessoa que Abraão pediu. Era a pessoa da parentela que Abraão pediu para o seu servo buscar para o seu filho Isaque. Que coisa tremenda! Deus no controle. Deus continua no controle de tudo. E sabe o que o servo fez? Olha o que o servo fez. Capítulo 24, versículo 26 e 27. Olha o que o servo fez. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor. Versículo 27. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência, a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor, no caso aqui é Jeová, tá? O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Então veja só. Deus no controle de tudo. Deus no controle de tudo. Então, e foi tão tremendo que assim que ele descobriu
que, que ela era, só um pouquinho, pulei aqui errado aqui. Assim que ele descobriu que ela era filha de Betuel, que ela era a pessoa que ele estava procurando, o que ele faz para ela? Olha só, vamos ver aqui. Versículo. Quando ela acabou de beber, olha o que ele fez no versículo. Ele tinha, isso é tremendo isso aqui, ó. Versículo 22 do capítulo 24. Acompanhe comigo. Passou um pouquinho, mas já vou voltar ali. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo, de peso de 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos. Esse pendente é uma espécie de uma argola no nariz que ficava pendurada aqui assim, tá? Ele deu para ela. Esses pendentes, essas argolas, eram um símbolo de comprometimento. O servo já estava dizendo: esta mulher está sendo comprometida. Ele viu que Deus estava respondendo a oração, ele rapidamente colocou utensílios, colocou joias nela para as pessoas que vissem e iam entender que ela estava comprometida. Está vendo? Deus cuidando de tudo. Aí a Rebeca leva esse homem, esse servo, para a casa dela. E lá ele chegando, ele conta para o pai da Rebeca, para os irmãos da Rebeca, tudo o que aconteceu desde a sua saída lá da casa de Abraão. Como Abraão pediu para procurar uma filha para o seu filho, uma esposa para o seu filho, como ele orou, como Deus prosperou o seu caminho, como Deus aplainou, abriu todas as portas para que se cumprisse a vontade de Deus. Ele disse para os seus parentes que Deus estava no controle de tudo que aconteceu. Então logo o pai de Rebeca, Betuel, irmão dela, Labão, eles respondem, veja só, capítulo 24, versículo 50 a 51, respondem na questão deles ver que Deus está no controle. 50, Gênesis 24, 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Então olha só, 51, eis que Rebeca está diante da tua face, toma, vai-te e seja mulher do filho do teu Senhor, como tem dito Jeová. Algumas traduções de Senhor, mas como tem dito Jeová. Então, como Deus aplainou tudo, gente, tudo para que a esposa de Isaac, a Rebeca, esteve ali pronta, preparada para ser entregue a Isaac. Então, o servo de Abraão, novamente, o que ele faz? Ele adora a Deus. Aleluia. Ele viu que a Rebeca era filha, era parente de Abraão, que estava procurando a esposa. Quando ele viu isso, ele adorou. Agora que os seus parentes também dizem: está tudo certo, é Deus no negócio, ele adora de novo. Ele se inclina na terra, ele adora a Deus, ele expressa aquilo que ele tem no coração, porque assim, irmãos, nós temos que adorar a Deus. Quando nós não sempre temos que adorar a Deus, agora imagina quando tu vê Deus falando tão de pertinho. Adora a Deus. Tu vê Deus que está falando, adora, glorifica, exalta o nome do Senhor quando Deus fala. É maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Então, o servo ali dá presente para toda a família, fica ali com eles, né? Eles fazem uma refeição, é uma alegria imensa. Só que aí os parentes, a mãe, Labão ali, a mãe de Rebeca, Labão, seu irmão, eles fazem um pedido para o servo. Gênesis 24, capítulo 55. Então disseram o irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. O problema é que o servo, irmão, quando a gente tem uma resposta de Deus, a gente quer ver que é Deus no negócio, a gente não quer perder tempo, a gente já quer completar a obra. Se Deus está direcionando, se Deus está mandando, se Deus está dizendo é por aqui, vai por ali, não temas. Então ele viu isso: não vou ficar aqui 10 dias. Deus prosperou a minha viagem, Deus colocou a pessoa certa no meu caminho, eu preciso voltar para o meu servo Abraão para levar a esposa para Isaac. Ele sabia disso, então ele diz não. Olha o que ele fala, ele diz que não,
Ele precisava ir logo. Só que o que eles fazem? Eles falam, vamos falar com a Rebeca então. Gênesis capítulo 24, versículo 57. Chamemos a donzela e perguntemos. E 58. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás com este homem? Ela respondeu, eu irei. Então, além, vê como que é Deus. Deus já estava colocando o coração de Rebeca para ela ir logo também. Para ela ir logo também e continuar a descendência de Abraão. Está entendendo? Para continuar a descendência de Abraão. Então Rebeca sabia que aquilo ali tudo não era um acaso. Deus estava proporcionando todas as portas abertas. Então ela também não ia perder tempo. E ela vai, versículos 60 e 61. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus aborrecedores, teus inimigos, né? 61. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Então partiu, tchau, vou embora, vou levar a bênção de Isaac, vou levar a bênção que Abraão orou por Isaac, porque ele sabia que Deus estava no controle. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então Rebeca foi com o servo de Abraão. Quando chega lá onde Abraão está, ela viu que vinha alguém pelo campo, e ela já se interessou. Vinha alguém pelo campo, ela já ficou interessada. Olha, Deus no controle de tudo. Mano, quando Deus está no controle, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então ela chegando na terra de Abraão, ela vê um homem vindo pelo campo, e olha o que ela fala para o servo de Abraão. Gênesis 24, versículo 65. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha o interesse dela. E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Claro, ele não poderia ver ela. Só iria depois da noite das núpcias. Então, quando Isaac chega, o servo conta tudo o que aconteceu. Deixa tudo relatado para Isaac. Olha, Isaac, Deus prosperou. Deus mandou o melhor. Se estamos na direção, se estamos no centro da vontade de Deus, Deus manda o melhor. Deus manda o melhor. Então, olha o que aconteceu quando Isaac vem ter o encontro com Rebeca. Versículo 67 do capítulo 24. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Gente, isso aqui é tremendo. Isaac levou exatamente para a tenda de Sara, onde deveria dar a continuidade da família de Abraão, da descendência de Abraão. Nós podemos ver aqui uma simbologia tremenda, né? Algumas pessoas já comentam isso faz tempo, mas vamos só complementar. Vemos uma simbologia tremenda aqui. Rebeca simboliza a igreja. Isaac simboliza o noivo, Jesus Cristo. Abraão simboliza Deus Pai. E o servo, o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai levar a igreja até o encontro de Cristo. Deus mandou o Espírito Santo para mostrar que a igreja, ela é comprometida, colocou joias nela, nos seus pulsos pendentes, colocou joias para dizer que ela é comprometida com Isaac, comprometida com Jesus Cristo. Então Abraão simboliza Deus Pai, Isaac simboliza Jesus Cristo, o servo simboliza o Espírito Santo e Rebeca simboliza a igreja virgem, pura, formosa à vista. Por isso que eu digo, a igreja de Cristo é pura, a igreja de Cristo é perfeita, a igreja de Cristo não tem mancha, a igreja de Cristo não tem pecado. As denominações eu não sei, mas a igreja de Cristo está pronta para o arrebatamento. A igreja, se Jesus voltar hoje, a igreja de Cristo está prontinha para subir ao encontro de Cristo, aleluia, glória a Deus. Está entendendo, irmão? Agora, Rebeca está casada com Isaac e
ela passa momentos difíceis. Que momentos difíceis são esses? Ela é estéril, ok? Ela é estéril, ela não consegue gerar descendentes para Abraão, filhos para Isaac, ou então indiretamente, diretamente descendentes de Abraão. Ela não consegue gerar, ela é estéril. Mas olha o que aconteceu, capítulo 25 de Gênesis, verso 20 e 21, Deus no comando. Gênesis 25, versos 20 e 21, acompanhe comigo. 20, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão. Arameu, versículo 21, Isaque orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Está entendendo? Então, ela era estéril, ela não gerava descendentes, não gerava filhos. Então, o que Isaac fez? Ele orou pela sua esposa. Temos uma simbologia tremenda aqui, Jesus guardando, cuidando, intercedendo pela igreja, e também o esposo intercedendo pela esposa. Escuta aqui, você que é casado, a sua oração perante Deus pela tua esposa é tremenda. Tu quer ver tua esposa forte? Tu quer ver tua esposa cheia do Espírito Santo? Tu quer ver Deus usando tua esposa em profecia? Tu quer ver Deus usando a tua esposa poderosamente? Ora por ela, camarada. Ora por ela. Tu quer ver tua esposa gerando para o reino? Ora por ela. Olha o que Isaac fez. Orou incessantemente por Rebeca, para que ela viesse a gerar. Tu quer que a tua esposa venha gerar algo para o reino de Deus? Ore por ela incessantemente. Nós não oramos, irmãos, incessantemente. Nós deveríamos orar mais pelas nossas esposas. Cristo intercede sempre pela igreja, ao lado de Deus Pai, é o nosso advogado, certo? Como diz lá na primeira carta de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então entenda, irmãos, assim como Jesus intercede pela igreja, nós como esposo temos que interceder pelas nossas esposas. Então Isaac orou por ela, e o Senhor ouviu as orações de Isaac, e a Rebeca concebeu, e a bênção foi tão grande que ela concebeu de gêmeos. Ela concebeu de gêmeos, estava acontecendo ali algo inusitado, né? Então olha o que diz o verso 22 e 23 de Gênesis capítulo 25. E os filhos de Rebeca lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que isso, Senhor? Ela perguntou para Deus. E o Senhor respondeu-lhe: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. Ok? O maior, guarda isso, o maior servirá o menor. Então, no dia do nascimento, ok? Chegou o dia do nascimento, nascem 2 meninos. O primeiro a sair é Esaú, que ele era com os pelos, tipo ruivo, então colocaram o nome de Esaú. E depois nasceu Jacó. Por que Jacó? Porque a sua mão estava agarrada no calcanhar de Esaú, ok? Só que, como normalmente acontece com as famílias, houve uma preferência pelos filhos. Os filhos cresceram, se tornaram crianças, depois jovens, adultos, né? Cresceram e houve uma preferência dos filhos de Isaac e Rebeca. Versículos 27 e 28. Olha a preferência. Versículo 27. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem no campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Então Jacó ficava mais com a mãe e Esaú fazia mais a vontade do pai. O pai, imagina, né? Homem de caça, aquela história toda. Olha o versículo, por isso que diz o versículo 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Por quê? Porque a Jacó estava em casa, fazia mais companhia para a mãe. É óbvio que a Rebeca ia amar mais Jacó, mas tinha outras questões ali também, né?
Até a tradição judaica diz, a tradição judaica, que quando Rebeca estava grávida dos dois filhos, segundo a tradição judaica, tá, gente? Quando a Rebeca passava grávida diante de um altar de idolatria, diz que Esaú se agitava no ventre de Rebeca. E quando passavam perto do estudo da lei, diz que o Jacó se agitava no ventre de Rebeca. Então é só uma tradição judaica para, talvez, eles explicando a questão de Esaú e Jacó. Bom, então acontece uma situação na vida de Rebeca que ela tomou uma iniciativa para interferir numa decisão de Isaac. Agora a Rebeca, ela entra na história, acompanhe comigo, no capítulo 27. Ela entra na história para influenciar uma decisão de Isaac. Acompanhe comigo, versículos 1 a 4 do capítulo 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, e ele disse: eis-me aqui. A tradição judaica também diz que os olhos de Isaac escureceram, ficaram cegos, lá quando começou no Monte Moriá, devido à visão divina que ele teve aí do Senhor. Aquilo afetou os seus olhos, segundo a tradição judaica, tá, gente? Aquilo afetou os seus olhos e ele começou a perder a vista por causa daquela situação ali, segundo a tradição judaica, ok? Então, eis-me aqui, versículo 2, e ele diz: eis que agora já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Versículo 3, agora, pois, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, e sai ao campo, apanha uma caça para mim, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me, porque para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes de morrer. Então, Isaac estava ali pronto para abençoar Esaú, Jacó não, Esaú, né? Isaac estava pronto a abençoar Esaú, mas por que ele tem que pegar a caça? Porque ele não podia abençoar ali, não, porque o coração dele queria se alegrar com seu filho, está entendendo? Então olha só, isso aqui é um segredo muito maravilhoso. Quando você quer que alguém, você não vai estar bajulando, você não vai estar comprando uma bênção, mas veja isso aqui, Esaú traria caça para o seu pai, aquilo ia alegrar o coração do pai dele, e quando o pai fosse orar, a oração do pai, da transferência da bênção, ia ser muito mais direta, muito mais profunda, muito mais certeira. Isso são métodos espirituais para que nós venhamos crescer na presença do Senhor. Se você tem um pastor, um líder, né, alguém que é líder do teu rebanho, irmão, abençoe a vida dele, alegre o coração dele, para que quando ele orar por ti, ele ore com o coração mais alegre. Isso vai influenciar muito a tua vida espiritual, entenda isso. Isso não é bajulação, não é querer comprar o teu líder, não, você vai estar alegrando o coração dele, mas faça sem ele pedir, ok? Não quando ele está pedindo, faça sem ele pedir, faça de uma surpresa, seja grato pelo teu líder, seja grato pelo teu pastor, pelo teu padre, seja grato por ele e abençoe a vida dele, para que quando ele orar, rezar por ti, aquilo terá uma influência muito maior na tua vida. Então, Isaac conhecia isso, só que o problema foi que Rebeca escutou, e como nós vimos antes, que Rebeca amava mais Jacó e Isaac amava mais Esaú, então Rebeca cria um plano para mudar essa situação. Mas Rebeca, quando ficou grávida, ela questionou o Senhor por que daquela agitação no seu ventre, que Deus falou: o maior servirá o menor. A tradição judaica diz que Rebeca conseguia enxergar o coração de Jacó, que viu um coração mais pronto para adorar a Deus, que viu um coração mais pronto para servir ao Senhor, enquanto que Esaú não. Que o texto bíblico também, na passagem aqui da história de Esaú e Jacó, diz que Esaú procurou mulheres cananeias, sendo que a família queria que procurasse mulheres da linhagem deles. Então Esaú já vai se desviando para um lado que a família não queria. E diz então a tradição judaica que Rebeca conseguia ver o coração de Jacó.
conseguia ver no coração de Jacó algo muito mais profundo em relação a Deus do que o coração de Esaú. Ela via, claro, talvez a convivência ali, mas por causa da profecia, o maior servirá ao menor. Então ela sabia que o maior era Esaú, o primogênito, e ele serviria ao menor, que era Jacó. Então ela, entendendo essa profecia, ela toma a iniciativa de criar ali uma forma de burlar o seu marido Isaque, para que a bênção viesse para Jacó. Versículo 27, capítulo 27, versículo 5 a 10. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo apanhar uma caça. Versículo 6. Então Rebeca disse a Jacó: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traz-me uma caça, faz-me um guisado saboroso, para que eu te abençoe antes que eu morra. Versículo 8. Agora, pois, filho meu, Rebeca falando com Jacó: Filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai ao rebanho, traz-me 2 bois, e farei deles um guisado saboroso como teu pai gosta. E levá-las a teu pai, para que coma e te abençoe antes de morrer. Então, olha o estratagema, a estratégia que Rebeca está preparando. Ela estava sendo leviana no primeiro momento, sim, mas eu já falei, ela sabia da profecia: o maior servirá o menor. Jacó até questionou sua mãe, que talvez o pai, se descobrir, vai me amaldiçoar. E aí a Rebeca: não, isso seja sobre mim, não sobre ti. Então ela tinha, olha só, irmãos, a tamanha certeza dela que o negócio com Deus era com Jacó, ok? Então, e Jacó, vocês conhecem a história, faz exatamente isso: se disfarça como Esaú, traz o guisado, Isaque come o guisado, abençoa Jacó, Jacó sai com a bênção. E quando Esaú volta, ele descobre toda essa trama e fica com muito ódio seu irmão Jacó, e diz: eu vou matar ele assim que meu pai falecer. Vou acabar com Jacó assim que meu pai falecer. Novamente, Rebeca toma a frente para impedir a morte de Jacó. Primeiro ela toma a frente para impedir que Esaú fosse abençoado no lugar de Jacó. Agora ela toma a frente para impedir a morte de Jacó. Capítulo 27, versículo 42 a 46. Capítulo 27, versículo 42 a 46. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. 43. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e vai até Labão, meu irmão, teu tio, lá em Harã, e mora com eles até um dia, até que passe a ira do teu irmão. Versículo 45. Até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça de tudo que tu fez. Então mandarei que tu venha parar de lá para cá. Eu ficarei viúva de 2 filhos, desfilhada de 2 filhos no mesmo dia. Aí Rebeca novamente intercede. Primeiro ela falou com Jacó, agora ela vem e fala com Isaque. Versículo 46. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou, isto é, aborrecida, entristecida, por causa da vida das filhas de Et. Se Jacó tomar uma das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Então olha só a estratégia da Rebeca. Ela queria mandar seu filho para lá, e ela usa essa questão, já que Esaú tinha tomado das filhas da terra ali de Canaã. Ela diz: não, mas o Jacó vai pegar também, então vamos mandar ele lá para Harã, para ele arrumar uma esposa lá da nossa parentela, para continuar. E aquilo ficou bem aos olhos de Isaque, porque, poxa, vai continuar a minha semente, o meu filho Esaú está arrumando mulher daqui, a semente não vai ser perfeita, não vai ser pura, eu vou mandar ele para lá, está tudo certo. Então assim acontece. Rebeca e Isaque enviam Jacó lá para Harã, lá para a terra de Labão, e ele fica lá até ele ter 2 mulheres, né? Vocês conhecem a história, teve seus filhos, seus 13 filhos, 12 filhos homens, uma filha mulher, 13, né? 13 filhos homens, uma filha mulher, e ele fica lá muito tempo. E quando Rebeca despede Jacó para a terra do seu irmão Labão, foi a última vez que Rebeca
viu Jacó. Não viu mais, porque quando Jacó voltou para a terra de seu pai, ela já havia falecido. Não estava mais ali. Ela foi enterrada ali também no campo de Macpela, juntamente com Abraão, com Isaac e com Sara. Foram todos enterrados ali. Então foi o fim desta mulher que, querendo proteger seu filho Jacó, mas entendendo a profecia que havia a respeito dele, tomou essas decisões. Uma mulher que defendeu o seu filho que ela mais amava, uma mulher que sabia que Jacó era realmente a continuação da descendência de Abraão, ela fez tudo o que estava a seu alcance. Erros, acertos, todo mundo tem. Todo mundo falha, todo mundo erra. Mas o importante é estarmos na direção de Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela tua participação. Se tem culto hoje na tua congregação, vá lá adorar o Senhor, vá lá glorificar o nome dEle, porque estamos começando o ano e Deus vai abençoar muito esse ano. 2020 foi um ano de muito aprendizado, aprendemos a dar valor às pequenas coisas, às coisas mais simples, né? Quantas pessoas chegaram no final de ano e principalmente agradeceram. Muito obrigado, Deus, por eu estar aqui com saúde. Muitas pessoas fizeram isso. Então, as pessoas dando valor para pequenas coisas, o ar que respira, a sua saúde, o poder andar, caminhar, levantar, respirar, dando valores para coisas tão simples. E é isso que Deus quer, uma vida simples, honesta, pura e digna na presença dEle. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fique na paz. Tchau!